eu fiz um programação aí, um planejamento, onde a gente vai abordar esses 4 assuntos. Quem chegou depois, eu já perguntei aí pro pessoal, já falei sobre a questão das rochas que a gente vai entrar para ver, mas hoje, principalmente, a gente vai trabalhar sobre a questão da litosfera e o relevo terrestre, tá? Algumas coisas para a gente revisar aí, que vocês sinalizaram que já tinham visto, hein? Quando a gente tem a questão do espaço geográfico, se lembram disso? Nós temos o uso de mapas para poder aí descrever ou caracterizar os determinados espaços. Ao se pensar em usar o mapa, muitos dos mapas eram usados aí para questão dos viajantes, usado para turismo, usado para se localizar. Até hoje em dia a gente tem o Waze, né? Antes tinha lá o GPS, a pessoa comprava o aparelho de GPS e tal. Aí veio o Waze, o Google Maps também, que acaba facilitando, mas ele servia aí para dar esse auxílio, somente nas navegações, existem as cartas náuticas até hoje, e para poder se interpretar ou fazer a leitura aí, desses mapas tal, a gente faz o uso da cartografia. Você lembra da cartografia que vocês colocaram que tinham visto? Que ela aí vai se preocupar com a representação do espaço. Então, a gente fala de cartografia, não é só usado na aula de geografia, tá? A cartografia, ela é usada também, um exemplo, quem faz arquitetura, engenharia, a galera de urbanismo, eles fazem uso também lá. Não sei aí se em algum momento da vida vocês já precisaram buscar informações sobre cartografia aqui da Baixada, mas existe um sistema chamado sistema cartográfico. E o sistema cartográfico, ele tem todo o mapa, toda a cartografia na escala lá tal, aqui da Baixada. É muito legal porque não só, né, o pessoal que estuda aí, sei lá, a questão da região, o espaço da região em si, mas também muitos construtores querem fazer aí projetos, prefeituras que querem pensar em projetos, eles fazem o uso desse sistema cartográfico. Isso é muito rico porque a gente consegue aí fazer a análise dos espaços que tem e eles até também possibilitam as imagens aéreas. Daqui a pouco eu vou falar até um pouco disso aqui nessa revisão, que eles fazem o uso de drone ou o uso de satélite para tirar as fotos de toda a baixada que a gente tem. Isso está disponível, está lá em Santos. Eu só não lembro se para consultar é de graça e para imprimir eles cobram para pagar, mas eu sei que lá tem essa disponibilidade. Como aí a geografia, né, que a gente já conhece há muito tempo, a cartografia, ela também é conhecida desde da antiguidade. Lembra que em algum momento da vida vocês estudaram sobre a Mesopotâmia? Mesopotâmia, que foi lá a formação da população mundial, início lá da população. Eles eram, Sim. sim, povos que tinham, né, alguns conhecimentos que eles foram evoluindo aí. E eu colei 2 vezes lá o negócio, mas tudo bem. E aí o mundo foi depois, tipo, foi se expandindo aí para outras áreas e tal. Desde lá já se era usado a questão da cartografia e dos mapas, tá? Isso foi se aprimorando, foi se usando a tecnologia. E se vocês pensarem, igual eu já até falei aqui nesse comecinho que eu fui dar essa introdução, é, além das grandes navegações, que a ideia era ter os mapas traçados para poder facilitar aí as navegações,
somente lá na Europa, que foram fazendo aí as conquistas, as descobertas de territórios e tal, a gente tem hoje o uso aí de satélite, tá? Que eu até tinha citado aqui na Baixada que a gente tem isso. O uso de satélite é muito bacana, porque ele acaba mirando, né? Tipo, direcionando aí para determinado local, vai lá e faz a foto, tá? E também para uso aí dos mapas, o sistema cartográfico, ele faz o uso de GPS. E aí você consegue até usar informações para trabalhar com geoprocessamento. Uma pergunta, né? Eu já falei, acho que umas 2, 3 vezes. Vocês sabem o que é GPS, né? Porque às vezes o pessoal mais novo pode ser que, pô, o que é isso, né? Sabem? Sim. Não, sabe sim. Ah, Sim, sabe. A gente professor. chegou a ver. Sim. Ah, que A maravilha. gente Não é tão velho assim. Não, Professor, mas a é Quer porque gente. dizer, tão novo, né, vocês. no Meu caso. povo é. São, né? Mas tudo bem, muito bom. Ahn, e aí, essas informações que são feitas através de GPS, através de coordenadas, nós temos o uso para o sistema de geoprocessamento. Porque o geoprocessamento ele pega mapas, pega coordenadas, pega plantas, e aí ele, através do uso, né, de tecnologia, ele acaba desenvolvendo análises aí dos espaços, ele faz processamento dos dados, porque isso é muito usado na parte de planejamento urbano, isso é usado na parte de construção, de novo, né, que eu já tinha até também dado outro exemplo, e ele cruza dados. É muito rico esse uso aí desde a cartografia, né, o uso de mapa tal, dentro da geografia. Tudo bem até aí, povo? Vocês já estão. Sim. Lembrando que a gente está no tópico da revisão ainda, tá? Atualmente, nós temos. Deixa eu até colocar esse outro. Dois tipos aí de cartografia, tá? Nós podemos distinguir aí esses dois tipos, que é a analógica ou a convencional, que é através aí de mapas em papel, tá? Então, vão lá, faz aí desenho, claro que tem a questão da escala, tal, do mapa, e também a computadorizada, que aí, de novo, isso que eu falei do geoprocessamento, sistema de foto, tal, acaba entrando para fazer essa análise e construção dos mapas. É muito interessante que a base para que você pense até em território, né, divisão de território, divisas aí, também conta aí com esse uso dos mapas ou da cartografia. Não sei se já viram ou ouviram aí a história da divisão das cidades que a gente tem aqui, Santos, São Vicente. Lá na prefeitura consta dos limites da cidade, baseado que na árvore tal, só esqueci agora qual é o nome lá da árvore, que faz fronte ao mar com a lateral tal. Tudo isso que eu estou falando existe um documento que, pela dificuldade de entender a relação da divisa de Santos com São Vicente, esse documento ele coloca essa divisão. Seria muito mais fácil se eles usassem coordenadas aí, né, através de GPS e fizessem essa divisão. E por que eu lembrei disso? Quando a gente tem a cobrança do IPTU, todo mundo sabe, né? O IPTU é o imposto lá que você paga pela propriedade, pela residência. Alguns apartamentos lá que tem na divisa, eles pagam imposto para São Vicente. E outros, no mesmo prédio, eles pagam imposto para Santos. Aí você pensa assim, ué,
mas está no mesmo prédio. Ele pertence a Santos ou pertence a São Vicente? Se tivesse isso definido já desde lá, né, de trás, quando eles fizeram essa análise do imposto e tal, usar os mapas, a questão do espaço já visto e colocado de uma forma mais fácil de encontrar as informações, eles teriam usado aí mais precisamente a forma de se calcular. E aí muitas pessoas que moram nessa parte lá da divisa, elas acabam enfrentando até processo com a prefeitura, porque a prefeitura acaba querendo cobrar, aí ele fala que pagou para outra cidade, aí a outra cidade já embolsou o dinheiro, porque contou como se fosse de lá, e por resultado nós temos uma briga aí jurídica que aí se arrasta, e provavelmente o juiz deve chamar alguém da área aí para poder, tipo, realmente verificar se as coordenadas lá da onde a pessoa mora são ou não, de São Vicente ou são ou não de Santos. Então essas coordenadas são analisadas também em cima disso. Tá? Isso é um fato curioso, porque quando a gente tem a formação de uma região metropolitana, igual aqui nós vivemos, é muito difícil de você perceber os limites, né? Tipo, as fronteiras. É bem complicado, o pessoal brinca, né? Fala assim, você tá vindo, quando você, tipo, cai no buraco, quer dizer que você chegou em São Vicente. Tinha essa brincadeira. Aí foi há um tempão lá, fizeram de novo ali aquela parte toda do Itararé, ficou melhor. Você tem, vai de São Vicente para Praia Grande, é fácil por causa da ponte. Mas muita gente que vem ali da Ponte do Mar Pequeno, da Ponte Pêncil, Passo Japuí, ela não sabe se ali é Praia Grande ou é Santos. Somente o pessoal de fora. O pessoal de fora que vem e fala assim, eu tava na praia lá em Santos. Uma vez eu não sei se eu tava na Paulista, lá em São Paulo, e tinha encontrado um pessoal, pô, eu já fui lá. Eu tava numa praia lá em Santos. Eu falei, que praia? Eu falei, lá no Itararé. Eu falei, Santos. Eu falei, não, você estava em São Vicente, é porque é uma sequência só ali de praia, assim como também, né, a pessoa que está indo, tipo, Praia Grande para Mongaguá, passa lá o Solemar, que eu acho que é a última parte lá do bairro, você não percebe que você está entrando em Mongaguá. Então, são divisas aí praticamente inexistentes, porque essa é uma das características que a gente tem da região metropolitana, tá? Bom, vou colocar um vídeo aí que ele vai brevemente resumir essa parte sobre o espaço geográfico, sobre essa questão aí do uso dos mapas, da cartografia, tá? Para que a gente possa avançar aí no conteúdo ligado à litosfera. Até aí, tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa antes de eu colocar? Na verdade, enquanto eu coloco. Para mim tá tudo bem. Muito obrigado. Você. Esqueci seu nome agora, que eu vi ali, mas eu joguei a tela em cima. Lívia. Maria. Oi. Tudo bem? Tudo. Então tá bom, tem um monte de Maria. Isso que eu ia falar. Falou Maria, Pode me chamar quem de responde? Lobão. Também falei. Lobão, Eu? É Lobão, Tem a qual? Malu, tem a Lobão, tem a Não, Brava. Tem a quando ela Maria, fala, tem a ó, Duda, tem tantas eu professoras. tirei o print, ó, vou colar aí, ó. Tá vendo que tá em azul em volta? Porque tava quem tá com a foto tudo em preto é a Maria Lobão, aí o azul era que ela tava falando. Mas aí depois a Maria Eduarda Domingos também falou. Mas achei que você ia perguntar. Bora então. Se estiver indo rápido, vocês me falam, porque como essa parte era revisão, aí eu já não fui me prendendo tanto, tá? Bora aí. Fala galera ligada aqui no Geo Brasil, professor Rodrigo Rodrigues na área, você já sabe, sou o responsável pelo canal no YouTube, Instagram Geo Brasil, essas são as nossas redes sociais, por favor, segue lá, segue, compartilha, espalha para todo mundo que o Geo Brasil está no ar. Tem um tema hoje, gente, sensacional. Eu acho que era algo aqui que faltava para o nosso canal, tá? Dá uma olhada aqui, ó, o espaço geográfico, tá? E daqui a pouquinho a gente vai trocar uma grande ideia sobre ele. Mas primeiro você já sabe, eu chego pra cá, o quadro é teu, dá aquele print maravilhoso, produção, já solta. Você já sabe que aqui é diversão na certa com conteúdo. Solta o Michael Jackson. There is no second chance.
pessoal, vamos ao que interessa, vamos com tudo, que esse assunto é um assunto muito bacana, muito importante para a geografia. Gente, quando eu falo de espaço geográfico, simplesmente eu estou falando do objeto de estudo da geografia. É o principal conceito dentro da geografia. Tem um grande geógrafo brasileiro, o maior do mundo, na minha humilde opinião, Newton Santos. O papai Newton Santos, ele já falava que o espaço geográfico é o nosso principal objeto de estudo. Então, para começar a entender o espaço geográfico, já olha para cá e fala, cara, é o conceito mais importante da geografia, né? Sim, gente, é o conceito mais importante dentro da geografia. Tá aí, tranquilo? E por muitas vezes, observe se isso já aconteceu. O professor de geografia entra lá na sala e fala, vamos começar aí a aula de Primeira Guerra Mundial. Aí você, professor Rodrigo, mas professor de História, ele já deu Primeira Guerra Mundial, mas na Guerra Mundial também. Eu falo, calma, pequeno gafanhoto, eu vou dar aula também de Primeira Guerra Mundial. Não vou com profundidade nos fatos históricos. A minha grande ideia é pegar a Primeira Guerra Mundial e analisar tudo que gerou, todas as consequências que essa guerra gerou no espaço geográfico. Está aí a importância do espaço geográfico. A geografia ela vai sempre analisar o mundo através de recorte, gente, para ficar mais fácil. Então, me fala um pouco do Brasil. Opa, o espaço geográfico brasileiro é grande pra caramba, cara. Que foi? Pô, posso utilizar um outro artifício? Claro que você pode. Vamos fragmentar o espaço geográfico para eu conseguir observar melhor as características daquele espaço. Até aí, tranquilo? E, gente, já anota também, tá? Isso é importante. Professor, mas o que significa espaço geográfico? É todo espaço que você conhece que sofreu alteração, uma transformação do ser humano. Então, todo aquele espaço que era natural, que o ser humano transformou ele, alterou ele, eu falo, espaço geográfico. Então, pensa, antes do ser humano alterar esse meio natural, era um espaço totalmente natural, né? A partir do momento que o ser humano altera esse espaço, é espaço geográfico. Gente, o ser humano não vai alterar por alterar, não, tá? Ele vai alterar aquele espaço geográfico dando novas funções, dando funcionalidade para aquele estado. Eu vou alterar para aquele espaço, né? Olha eu falando, tá? Eu vou alterar aquele espaço geográfico para eu fazer uso. E aí você começa a entrar no campo da relação. Na relação sociedade-natureza. Pensa comigo, tudo que nós utilizamos hoje, desde o teu alimento, uma garrafinha d'água, até aqui mesmo a internet, se você começar a investigar a base disso tudo, a matéria-prima, veio da natureza. E como é a relação entre ser humano e natureza? Gente, total desarmonia, não é isso? Total desequilíbrio. A professora sempre foi assim? Nem sempre. Mas é interessante você começar a analisar através de um recorte de tempo que a história vai chamar de Revolução Industrial. Então, a partir da primeira Revolução Industrial, você começa a observar grandes transformações no espaço geográfico. O ser humano ele vai alterando o espaço geográfico e tudo que você conhece no espaço geográfico é fruto, é produto das nossas ações, tá ok? Beleza? Não esquece disso. A primeira Revolução Industrial é um marco fundamental para você ver como a relação sociedade e natureza ela é desarmônica. Cabe lembrar que na primeira Revolução Industrial você começou a utilizar um combustível fóssil, tá? Qual é o nome dele mesmo? Lembrei, carvão mineral. Na segunda revolução, a nova fonte vai aparecer para a gente, que é o petróleo, e até hoje é a principal fonte de energia no mundo, belezinha? Então, gente, respira um pouco, eu sei que foi muita coisa, mas é um conceito que você vai sempre atrelar a essa palavra aqui, ó. É um espaço que foi transformado por você, senhorita, por você, senhor, por mim, por toda
toda a humanidade. A partir do momento que a gente altera esse espaço, produz um novo espaço. Eu chamo de espaço geográfico. E ele é o grande campo aí de análise da geografia. Gostou dessa aula? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido pra caramba a nossa aula. E você já sabe, GeoBrasil sempre te ajudando aqui nessa caminhada. Beleza? Eu te vejo. Pronto, deixa eu tirar. Eu vou pôr o link para vocês. Esse é o último ponto aí da revisão, que é justamente sobre o espaço geográfico. Já tinham assistido aí algum vídeo dele, não? Dele não, mas eu já Eu assisti nunca alguns. Esse assisti. professor eu via quando eu tinha dificuldade em geografia. Geografia, Ah. bacana, bacana. Não, O espaço geográfico aí, né, que ele até trouxe, é a questão da modificação humana, então, no espaço em si, e nós temos a necessidade de compreender que isso vai afetar aí, igual a gente falou de cartografia, falou de mapa, pode ser que altere. Já aconteceu comigo, por exemplo, de ter lá o mapa e o mapa estava desatualizado, estava fora. E aí por quê? Foi feita a alteração, foi aí modificada a área, o espaço onde tinha lá a estrada, tal, e isso acaba afetando, tá? Então, o último tópico para a gente poder entrar aqui, cadê que não passou? Na questão da litosfera, tá? Então, relembrando, a gente viu sobre mapa, cartografia e agora é através do vídeo sobre o espaço geográfico. Lembrando que sempre em cada aula, gente, eu vou fazendo a revisão para poder aí facilitar e esclarecer um pouco mais aí na cabeça de vocês os conteúdos. Pode ser que eu faça assim, pode ser que eu faça pelo Kahoot, e aí vocês já tentem chegar mais próximo do horário e tal, para que eu possa já, tipo, que vocês possam, na verdade, não é nem eu, né, mas são vocês aproveitar aí da melhor forma essa revisão. Bom, progredindo aí. Litosfera. Eu já tinha perguntado para quem estava no começo se já tinha visto, o pessoal falou que não, tá? Mas então eu vou já dar início ao assunto. A litosfera, quando vocês ouvirem falar sobre litosfera, como é que eu vou pôr de volta aí na tela? A gente estuda aquela camada da Terra, a camada externa ali, que ela é a última camada antes de chegar no que a gente tem aí, ou no que a gente chama de biosfera. Tá? Se vocês observarem nesse desenho aí que tá o menininho correndo aí, a gente percebe que a biosfera, ó, ela é esse meio, né, entre o que a gente tem aqui da Terra e com a atmosfera. A hidrosfera é toda a questão ligada a recursos de água, tá? Ó, tá vendo aqui, né, que eu estou marcando. E a litosfera é o que está aqui, é o que está abaixo aqui, é o que a gente considera aí de litosfera. Então, ela está em transformação por vários motivos, por várias causas, erosão. A gente tem aí, ó, coloquei uma outra foto para vocês. Isso daí da litosfera, ele está relacionado com mais camadas, que eu acredito que é só na aula de geografia que vocês veriam isso, tá? Mas a gente vai ver agora sobre essa formação, sobre a questão de relevo, sobre como que isso acaba também dentro do meio ambiente, impactando ou modificando o espaço em si, tá? Porque se a gente pensar, uma área do morro que foi ocupada, e aí você começa a ter chuva, tal, área irregular ali, começa a ter modificações do espaço. A gente precisa entender essa questão da camada, e aí onde é que realmente isso vai afetar na nossa vida.
tem até aqui, né, exemplos, ó, da questão da atividade humana, igual eu falei aí do morro, mas, ó, a erosão, tem cidades aí que isso é mais evidente. Aqui na região eu não vejo tanto, eu vejo até um pouco mais difícil aí da gente ter essa característica da erosão. Falar de erosão, todo mundo tranquilo, né? De lembrar aí o conceito, né? Sedimento, sim, o solo lá, às vezes o solo tem, tipo, desabamento, aí vai passando de uma área para outra, aquele solo que é levado às vezes por conta de um rio, uma cachoeira. Tem estudos, mas agora eu acredito que aqui na Baixada também eles fizeram, mas isso foi no litoral mais para o sul ali, Ilha Comprida, Cananéia, Iguape, que a praia de uma das cidades ela estava reduzindo e da outra estava se aumentando. Porque a água, conforme a maré ia, ela ia levando. Então, foram percebendo que por ano lá, eu não me recordo, mas alguns centímetros de uma diminuía e da outra aumentava. Tá? Isso também é efeito aí do que a gente tem ligado à questão da natureza. E também um outro impacto aí que acaba afetando é a questão da poluição, que eu acredito que em vários momentos de outras aulas vocês também já viram ou vão acabar vendo. Ué, ficou repetido? Sim. Bom, tudo bem. A gente vai ver quais são as camadas, olha, que a gente tem. Primeiro, nós temos a atmosfera, que eu tinha até riscado aí nesse slide anterior. A atmosfera é aquela camada de gases que a gente tem, então, camada aí do oxigênio e tal, é ligada aí, cadê? Coloquei. A atmosfera. Outro ponto é a hidrosfera, que é o das águas, tá? Apesar de eu ter falado, mas eu estou reforçando porque já está aí no texto. Água subterrânea que a gente tem, chamada aí o lençol freático, reservatório subterrâneo que tem também, o aquífero Guarani. Já ouviram falar do aquífero Guarani? Que nós temos, que aí é a maior reserva, né, Já ouvi falar. de água aí, e ele fica aqui na América do Sul, e ele compreende aí boa parte do Brasil, assim como pedaço aí da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, e é uma reserva que é muito cobiçada até para a questão futura aí, diante de uma demanda maior de água e água potável, claro, né? E a biosfera, que eu já tinha citado, é aqui onde nós estamos. Então, entre aí a atmosfera e a hidrosfera, nós temos aí a biosfera, tá? Então, a relação delas passa, né, também por essa questão que eu tinha falado da erosão, que ela vai remodelando aí o solo, vai remodelando o relevo terrestre. O ciclo das águas também tem relação, porque a gente tem a questão das chuvas, a gente tem alguns fenômenos da natureza que acabam impactando, até El Ninho, Laninha, que nós temos. Eu acredito que esse ano vai ocorrer o Laninha. E aí ele já vai trazer impacto no nosso clima. Então, às vezes, né, a gente encontra aí períodos com muita chuva, às vezes período mais seco, e tudo isso reflete aí na agricultura, reflete em como que vai ficar o nosso clima mais quente, mais frio, tá? Os fenômenos meteorológicos que ocorrem no dia a dia também estão ligados aí. Claro que aqui no Brasil, né, a gente não tem neve, mas eu acho que vocês acordaram cedo hoje e devem ter percebido que tínhamos nevoeiro. Alguém percebeu? Tem esses últimos dias aí, cedinho, sempre tem ficado aí uma neblina, uma névoa, que
A gente tem tido a temperatura, uma queda, né, tem esfriado um pouco mais à noite, e isso daí tem acaba aí refletindo por o nevoeiro. Oi, Maria Lobão. Isso até, antes da Maria falar, enquanto ela abre o microfone, se a gente pensar em cidades que tem aeroporto, ou até aqui no nosso porto, a balsa, ele impacta também, porque às vezes esse fenômeno aí que acontece, ele faz com que pare a navegação, ou então, no caso do avião aí, ele não opere o aeroporto, ou só por instrumento, ou só para chegada. Pode falar, Maria Lobão. Eu queria saber se tem diferença entre neblina e nevoeiro, ou não. Ou só sinônimo, sei lá. Sim. Você pensar na neblina ou no nevoeiro, eles são iguais, porque na verdade aí é quando a gente tem, né, a formação da nuvem mais perto do solo, e aí acaba atrapalhando a visão, mas são as mesmas coisas. É que aí às vezes fala neblina, né, às vezes fala nevoeiro, aí você assiste na TV lá e aí acaba falando e tal. É aquela chamada fumacinha, né? Uhum. Que nós encontramos, mas basicamente aí elas são iguais, tá? Tem até um estudo que foi feito tal, que colocou, tentando dar meio que uma diferenciada assim, mas é porque um você consegue ver um pouco mais, tipo a distância mais próxima, e o outro você consegue ver a distância um pouco mais lenta. Mas é muito difícil de diferenciar porque às vezes você está indo, aí de repente no mesmo espaço você anda um pouco, você consegue ver um pouco mais longe, um pouco não. Então basicamente os dois são iguais. Ah, tá, obrigado. Nada, eu coloquei aí já para vocês esse, e aí eu tenho até uma relação disso que a gente está falando com a biosfera, olha. A biosfera, pensando aí nesses 3 pontos, ela vai ter aí a relação, porque nós temos a questão da matéria orgânica aqui da vida na Terra, né? É, a formação aí do que a gente tem como meio ambiente e a vida no planeta está ligado a essas 3 partes que eu tinha falado. Então a litosfera, que é a camada que está abaixo aí da Terra, né, a camada sólida, com as rochas aí, os minerais. Por isso que eu até falei que a gente vai aprofundar quando for falar das rochas. A atmosfera, que são os gases, então, que a gente tem acima. A parte da hidrosfera, questão dos oceanos, lagos, as águas subterrâneas, e a biosfera ali no meio, porque aí a gente tem a relação com os 3 ligada aí à biosfera. Tranquilo até aí, tudo bem? Tudo bem, Sim. professor. Tranquilo. Deixa eu ver o que ela Tranquilo. falou. Sim, Tem pergunta no chat, professor. Ah, Mariana, né? Isso, ela mesma. Uhum. Ô, Mariana, a gente vai falar disso sobre o magma, mas tem sim relação aí com a litosfera, tá? Porque o magma peraí, parará, que ele é aquela rocha mais um metal aí, mais sólido, mais rígido aí, que ele vem dos vulcões. Então a gente vai entrar daqui a pouco aqui para falar sobre até essa parte aí do magma na litosfera, tá? Mas sim tem relação aí com a litosfera, até porque olhando, né, para as camadas que nós temos aí da crosta da Terra, o magma está ali que ele acaba aí compondo essa camada, mas eles sim têm relação. Bom, para a gente entender essa formação do que a gente tem da crosta, da camada e da litosfera, a gente precisa passar para entender ou para visualizar o ponto aí do tempo geológico da Terra, tá? Como é contado, como isso é observado, e aí
há uma diferenciação quando nós falamos disso. Por exemplo, né, o tempo que é contado ligado à história e o tempo que é contado para a geologia. Uma pessoa só. Você lembra aí o que é geologia ou não? Tempo. Deixa eu ver quem. Aí Qual você, foi a pergunta? a Mariana. Você lembra aí, Mariana, o que é geologia? Mariana. Pode falar, Mariana. Pelo que eu lembro. Geologia. Ah, fala, Mari. Mas aqui. Vai lá. Fala, Mari. Mariana, Pelo que eu Amparo. lembro, geologia é o Estuda estudo não é das camadas da Terra. Crosta. Isso, da Mas, crosta da Mari, Terra. não deixa Tipo terra, Nossa, Deixa a Mariana nossa, falar, antigo- gente. Eu vou bloquear o microfone de todo mundo. Que vai passar a noite. Sim, estudo da crosta, né? Que você tava falando aí. Isso. Sim, obrigado. É isso mesmo, gente. A geologia aí é o estudo da crosta, que nós temos aí a questão da formação e tal. Então, o tempo geológico da Terra, né, ele acaba aí trazendo aí a história que a gente tem do tempo do planeta Terra tal, e é diferente do tempo para a história. Ó, para entender aí esse estudo, a gente passa a pensar uma questão de tempo muito mais amplo, porque 1 milhão de anos, quando a gente pensa na geologia, ele é diferente de 1 milhão de anos na história, porque a história em 1 milhão de anos, ela vai ter o registro de vários fatos. Já na geologia, é diferente essa relação de tempo, tá? Então, até aqui, ó, já coloco que para eles é relativamente mais curto, até por questão das modificação do espaço aí que a gente tem, e até para que vocês possam entender essa relação do tempo, essa relação da geologia, eu coloquei uma imagem aí, ó, que ela nos dá a dimensão de quão amplo que é essa relação do tempo e com a questão da Terra. Deixa eu... Pronto. Acho que esse daí eu não coloquei, mas daqui a pouco eu já coloco aí no chat. Pronto, ó. Olha só, acompanha aqui comigo. Se a gente pensar aqui onde está o M, ó, tá vendo? Ó, são aí milhões de anos. E onde está o G, que é de bilhões de anos, ó, que está aqui, ó. Então a gente sai daqui do período aí pré-cambriano, tem essa relação aí, ó, de 1 bilhão de anos, e em cada etapa que a gente vai avançando, ó, passa pelos dinossauros e tal, a gente vê a relação do tempo e as modificações da Terra e a modificação da vida na Terra. Então, em cada época aí, foi-se tendo uma evolução. A Terra, né, ó, que sai aqui, ó, da onde a gente tem a rocha, a mais antiga aí, registrada na Terra, de 4,6 bilhão de anos. Então, até por isso que se considera aí aproximada a idade da Terra. Mas, para chegar ao que a gente tem hoje, passou-se aí por evolução. Agora a gente pensa em história, né? É a Valdirene, né, que dá história para vocês? Ou é o Adriano, não sei. É a Valdirene. Então, Isso. É a já Valdirene. se conta-se aí no fato da história, se pegar lá de trás o registro das populações mais antigas, não sei o quê, aí a gente já começa a ver várias e várias alterações. Então, para chegar ao que a gente tem hoje, tipo, ficar muito gigantesco. Aqui não, no caso da crosta terrestre aí, do espaço em si, foi se evoluindo conforme aí vários fatores que ocorreram, igual a gente acabou de falar sobre a litosfera, sobre erosão, e a gente vai até entender um pouco melhor sobre essa formação aí das camadas da Terra, para que vocês consigam
visualizar aí um pouco melhor, ó. Primeiro de tudo, né, que eu acho que em outros momentos vocês já deviam ter estudado, essa origem aí há quase 5 bilhões, 4,6 bilhões de anos, se deu aí com a grande explosão, né, que é o Big Bang, que teria surgido aí a formação do universo. Então, a gente tem a formação do universo, e aí a Terra depois teve a sua origem, e tem uma teoria que explica a origem da Terra, usando aí apenas uma hipótese. Eu separei em cada quadrinho as partes para que vocês possam entender essa evolução. Então, tipo, cada etapa vocês vão perceber que vai pular em um quadrinho, e aí, se ficar dúvida, vocês me falam, ó. No início, a Terra, né, ela era uma grande massa aí, tipo uma grande bolha, a gente pode dizer, apresentava pontos de rochas aí, camadas frias. Na sequência, a Terra, ela também envolta por gases, então vira e mexe, né? Caíam aí pedaços de rochas, meteoritos, restos de planetas aí que acabavam aqui abrindo aí crateras, abrindo aí buracos, né? Na superfície da Terra, e aí já começou-se a modificar o que a gente tem. Terceiro ponto, ao mesmo tempo aí que perdia pedaços, eles afundavam, então ele ia se derretendo, e aí foi, acho que até que a gente ia falar daí da questão dos vulcões e tal, ele vai se fundindo, e a gente tem uma crosta se formando de forma mais grossa. Então, já houve aí uma modificação, claro que isso, né, com o tempo, né, não rápido aí, mas com o tempo. Outro ponto, quando isso acontecia, nuvens de gases já subiam, então a gente já começava aí com essa emissão a ter os gases envolvendo o planeta, tá? E claro que a atmosfera vem daí. Então, os gases presentes aí na atmosfera, eles vinham originário dessa modificação terrestre, essa modificação na camada da Terra, e aí ainda a gente não tinha a questão do oxigênio. Por fim, o oxigênio ele passa a compor aí a camada da atmosfera quando a gente teve a evolução de organismos aí, de vidas aí, fotossintético. Então, teve a evolução, passou-se a existir o oxigênio, e aí a gente teve essa evolução dessas camadas da Terra, tá? Claro, uma evolução que demorou aí bilhões de anos, que a gente teve uma modificação na vida terrestre, e a gente tem o que está aqui, ó. Ligado aí aos núcleos. Espera só eu colocar aqui. Ó. Os slides vão ficar aí para vocês, tá? O núcleo da estrutura da Terra, que é isso que a gente foi falando agora. Então a gente tem o manto inferior, a astenosfera, aí vai subindo. Nós temos o manto superior, junto aqui com a litosfera, ó, que ela compõe esse pedaço aí do que a gente tem embaixo, né, do subsolo, digamos, junto até com áreas um pouco mais com relevo, e a crosta oceânica, que foi justamente dessa formação que teve através das primeiras chuvas e tal. E aí, claro, aqui não está representado, mas a atmosfera, através desses gases, ela também compõe aí esse processo. Ok, deixa eu ver aqui se alguém colocou. Ah, professor, o senhor pode colocar aquele antes do último que tinha passado algumas coisas sobre o tempo? Claro que eu posso. Você tem que me falar qual que é.
É esse, olha. Esse. Maria Bravo Bernardes. Ah, beleza, que bom. Tá, é que às vezes pode ser que eu pule, mas aí vocês me falam que eu colo. Mas eu tô também de novo, né? Eu vou deixar disponível aí para vocês, tá? E pensando nessa formação da Terra aí, a origem, o relevo, tal, nós chegamos aos vulcões, ok? Os vulcões, eles tiveram aí um papel, né, para a formação da crosta da Terra. Então eles lançavam aí lavas e os gases. Com isso, as lavas iam formando aí, ou iam engrossando a crosta terrestre que a gente tem. Já os gases permitiam, né, lançados na atmosfera aí, o resfriamento da Terra. Então passou-se a ter aí as primeiras chuvas. Então esses gases condensavam e a gente começou a ter os primeiros lagos, os oceanos aí, e essas partes mais baixas do que a gente tinha de relevo formaram aí os espaços que hoje a gente tem ligado aí ao oceano, mar, tá? Lago. Aqui no Brasil a gente tem alguns lagos assim, mas um pouco menores. O maior lago aí que a gente tem até, pensando em América do Sul, fica entre a Bolívia com Peru, Bolívia, Peru, e não sei se pega um pedaço do Chile lá, até esqueci agora o nome desse lago, eu tinha visto, mas ele acaba ali. Outros países, tipo Canadá, a gente tem lá grandes lagos, Estados Unidos, eles até utilizam desses lagos para navegação, para transporte de carga entre países, tá? Porque, claro, aqui no Brasil é um pouco mais difícil da gente ter isso, mas até pensando um pouco economicamente, se torna algo mais viável que você tira, né, os caminhões, os veículos aí, tudo se aproveitando desse espaço. Ah, é o Lago Titicaca. Eu vou colocar aqui, ó, para vocês verem. Eu acabei de lembrar. E eu peguei também aqui a foto dele. Tranquilo? Eu vou avançar. Se alguém quiser perguntar, pergunta, porque eu vou até colocar um vídeo abordando isso também. E aí vocês vão ver que vai ter um texto. Eu não sei se já saiu ou se vai sair. Agora eu não me recordo. Uma atividade em cima disso que a gente está falando, já para poder fixar o conteúdo. Fala você, meu chefinho, Gustavo Leandro. Queria falar? Gustavo? Bom, deve ter Foi sem aberto. querer que ativou, professor. Ah, tá bom, isso que eu ia falar. Não, de boa. Tudo bem. Bom, além, né, do que aconteceu aí através dos vulcões, que as lavas foram engrossando a crosta, a gente teve a questão do resfriamento através dos gases, a formação aí das chuvas, oceanos, lago, nós também tivemos as formações mais elevadas aí que deram origem aos continentes, tá? Então, onde a gente tinha espaço não inundado, não alagado, surgiram os primeiros continentes e, claro, aqueles pontos mais altos, aí as primeiras regiões de montanha, tá? Então, eu vou só segurar aqui a apresentação, só para eu mudar para cá, para a gente poder acessar, e aí eu volto, também eu colo para vocês, tá? Só um minuto, que parou. Aí eu colo para vocês depois o link também para vocês poderem visualizar, ó. Cadê? Bora. Salve, salve pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a origem, formação e camadas da Terra. Meu nome é Silvestre, professor de Geografia, e estou aqui para mostrar essa disciplina linda que é a ciência geográfica. Camadas da Terra, origem, formação, afinal, como se deu tudo isso?
Vamos entender que uma das principais teorias, a teoria do Big Bang, diz que o universo surgiu de uma grande explosão há cerca de 14 bilhões de anos atrás. E nessa expansão, muitos gases, poeira, acabaram se formando, se condensando, gerando gravidade, se compactando. E há 4,6 bilhões de anos atrás, nós tivemos a formação daquilo que nós conhecemos como nosso lar, o planeta Terra. Só que quando surgiu, de fato, o planeta Terra, não era tão bonitinho do jeito tal qual nós conhecemos hoje. Nós tínhamos a formação de um protoplaneta, um embrião daquilo que um dia iria surgir e formar a Terra. Bom, esse protoplaneta, essa formação de material incandescente, uma massa plástica, disforme, sem forma, é como se você jogasse um copo d'água para o ar e formasse aquelas bolhas sem forma. Isso era o planeta na época. Vamos entender que todos os elementos existentes hoje no planeta estavam numa massa homogênea, que com o tempo começa a fazer um processo de resfriamento. E esse resfriamento não foi uma coisa assim, pá, de uma hora para outra. Ele durou pelo menos 2 bilhões de anos. Detalhe, para formar a primeira camada, a crosta terrestre, a parte que já está solidificada. Mas, na verdade, esse processo ainda continua. E somente uma parte muito pequenininha está resfriada. Assim, nós temos toda a formação, a origem, a organização da estrutura e as camadas do planeta. A Terra, com o tempo, ela começa a se resfriar, como eu falei. Mas ela se resfria baseado num princípio físico, em que a dissipação do calor acontece sempre das áreas do extremo em direção ao centro de uma massa. É como se você percebesse lá um prato de mingau. Como assim um prato de mingau? Muito provavelmente você já comeu mingau, uma sopa, e alguém mais velho, mãe, pai, tio, tia, avô, avó, olhou para você e disse assim: olha, meu filho, minha filha, comece a comer o prato pela borda, pela beirada. Por que pela beirada? Por que pela borda? Porque ali vai estar mais resfriado. Se você meter a colher no meio, você vai queimar a língua. Exatamente esse é um princípio físico da dissipação do calor, em que os extremos se dissipam muito mais rápido do que o centro. Assim, todo o protoplaneta começa a se resfriar justamente na parte mais externa, naquilo que hoje nós conhecemos como a superfície da Terra. E assim dá origem, então, à primeira camada do planeta, que é a crosta terrestre. Além da crosta terrestre, nós vamos ter também, durante esse processo de calmaria e resfriamento do planeta, nós temos também um outro processo físico chamado de decantação. O que é decantação? É quando elementos mais densos acabam ficando mais no fundo de um recipiente e elementos menos densos acabam ficando mais na superfície. Muito provavelmente você já viu aqueles óleos cosméticos, por exemplo, trifásico, onde quando você chacoalha ele vai estar todo misturado, mas se você deixa em repouso, ele vai aparecer as camadas. Ou se você não viu, por exemplo, faça uma experiência. Pega um copo com água, coloca um pouco de óleo, dá uma chacoalhada, ele vai estar lá todo misturado. Mas se você deixar ele ali mais calmo, daqui a pouco você vai ver a água mais ao fundo e o óleo na superfície. Isso é o processo de decantação. Nós temos elementos ali mais densos ao fundo e menos densos mais na superfície. E é o que aconteceu também com o planeta. A parte mais densa, mais pesada, ficou mais no centro devido ao processo da gravidade. Os elementos menos densos ficaram na parte intermediária, os mais leves na superfície e os gases, os líquidos, formando a hidrosfera e a atmosfera. E dessa maneira, então, nós temos a formação e toda a estruturação das camadas da Terra. As camadas da Terra, elas têm duas formas de conhecimento: o modelo geoquímico e o modelo geofísico. Quando estudamos lá no ensino fundamental, dizemos que a estrutura interna da Terra é formada por crosta, manto e núcleo.
A crosta, a parte superficial, o manto, a parte intermediária e o núcleo, a parte mais central. Claro que agora que estamos no ensino médio, nós precisamos conhecer um pouco mais a respeito dessas camadas, dessa estruturação. Vamos começar pelo modelo geofísico. O modelo geofísico, ele baseia-se na estrutura da superfície, da crosta, conhecida como litosfera. A parte da crosta, o material da Terra já solidificado e formando o relevo, formando a superfície da Terra, onde os seres vivos habitam, chamamos de litosfera. Logo abaixo, a cerca de 50 quilômetros, nós vamos ter a formação da astenosfera, que é a camada onde nós temos o magma em material, de certa maneira, incandescente, que dá origem às erupções vulcânicas, que dá origem ao derramamento de lava. Logo em seguida, nós temos a mesosfera, um material um pouco mais pastoso do magma, que vai ficando cada vez com maior pressão até chegar na endosfera, onde nós temos o núcleo terrestre, onde temos as partes mais pesadas. Essa é a ideia onde nós temos o modelo geofísico da estrutura interna da Terra. Mas também nós vamos ter a estrutura do modelo geoquímico. E aqui ele é um pouco mais complexo, onde nós temos maiores estruturas que é preciso dar uma entendida. Vamos dar uma olhada. Para começar, a crosta terrestre, no modelo geoquímico, ela é dividida em duas. A crosta continental, mais resistente, mais espessa, onde nós temos a formação de um relevo e de uma organização de ondulação, onde sofre processos erosivos e sedimentares. E nós temos a crosta oceânica, mais frágil, mais fina, onde normalmente vai acontecer as quebras dessas placas tectônicas, dessa crosta, onde vai fazer as movimentações que dão origem ao vulcanismo, que dá origem ao tectonismo. Logo em seguida, quando há a divisão da crosta em direção ao manto superior, nós temos aqui morro. Morro é um apelido para a chamada descontinuidade de Mohorovičić. Mohorovičić foi um cientista que, ao emitir ondas eletromagnéticas para o interior da Terra, percebeu que essas ondas, a cerca de 30 a 50 quilômetros, faziam um processo físico conhecido como refração. E quando uma onda sofre uma refração, que é um desvio dessas ondas, ela só acontece porque muda o estado físico da matéria. Ou seja, saiu da fase sólida e entra no estado físico líquido, ou talvez pastoso. Dessa maneira, então, Mohorovičić, que acabou descobrindo essa linha de fronteira, vamos dizer assim, entre a crosta e o manto superior, percebemos então e colocamos o nome dele. Mas, para ficar mais tranquilo, chamamos isso de morro. Passando em seguida, chegando a 660, ó, dá uma olhadinha aqui, Silvestre já esbarrou aqui, mas vamos colocar lá, ó, 660 quilômetros, nós temos a divisão do manto superior e do manto inferior. O manto superior mais líquido e o manto inferior, no caso, mais pastoso. Dentro do manto é onde vai acontecer movimentos que vão dar origem à formação do tectonismo, do vulcanismo, e ele vai aumentar a sua pressão, vai aumentar o calor, até chegar em 2.891 quilômetros, na chamada descontinuidade de Gutenberg. Da mesma maneira lá que o morro, Gutenberg, então, foi o cientista que descobriu a refração, onde terminava o manto e começava o núcleo, a parte externa do núcleo. Essa parte externa do núcleo vamos entender como uma área mais sólida, quente, com grande pressão. E ela foi chamada então de descontinuidade de Gutenberg. Esse núcleo com materiais pesados, que dá origem inclusive ao processo de magnetismo na Terra, devido ao atrito que o manto faz em relação a esse núcleo externo, ele vai dar a condição para a formação de toda a polaridade do planeta, o processo da rotação e também a inclinação do eixo. Só que, como existe muita pressão, muito calor, nós vamos ter
um núcleo interno líquido. E essa divisão do núcleo externo para o núcleo interno foi conhecido como descontinuidade de Lehmann, a cerca de 5.150 quilômetros de profundidade. Da mesma maneira que o Gutenberg, da mesma maneira que o Mohorovičić, houve lá a descoberta dessa mudança de estado físico. E assim, percebeu-se essa divisão do núcleo em núcleo externo mais sólido, núcleo interno mais líquido. E assim nós temos a formação do modelo geoquímico. Então aquela ideia de crosta, manto e núcleo, ela é certa? Sim, ela é certa, mas ela é elementar. Agora você sabe que nós temos um modelo geofísico, dividido em litosfera, astenosfera, mesosfera e endosfera, e nós temos um modelo geoquímico muito mais complexo e que mostra diversos tipos de materiais e estados físicos da matéria. Beleza? Percebeu? Eu vou sair de cena. Quando eu sair de cena, você tira aquela foto, dá aquele print, para você aí mandar ver nos estudos. Fechou? Um forte abraço, muito obrigado por ter assistido a sala até aqui e tchau, tchau. Muito bem. Cadê vocês aqui? Eu vou colocar o link aí. Bom, viram então essa questão da formação da Terra, a origem, que complementou bem aí o que a gente foi falando hoje. Isso tudo a gente já é uma introdução para a gente chegar na parte das rochas, tá? Que semana que vem a gente vai abordar sobre esse assunto, mas a gente também precisa falar sobre a formação dos continentes. Espera só que eu estou colocando aí para vocês esse último print aí da tela. Ó. Pronto, foi. Vai aparecer aí a notificação. O print da tela e o link. Alguém quer comentar? Alguém quer perguntar? Nada, vocês estão aí um pouco acanhados, vocês estão bem? Tá sobrevivendo? Tá sobrevivendo, professor. Beleza, Maria Lima. Por que que tem duas formas? Não poderia juntar as duas em um modelo só? Não, mas aí, igual até ele foi colocando aqui, quando a gente tem esse modelo, cada um é porque você vai analisar com mais profundidade a matéria. Ih, esqueci quem que falou aí agora comigo. Foi a Júlia, né? Isso, e eu. Então, quando você vai analisar, Júlia, a matéria que você tem dentro da nossa crosta. Então, o modelo geofísico, por exemplo, ele vai olhar a composição química dos materiais e aí ele vai olhar internamente o que a gente tem. Tipo, igual até que ele colocou ali, né? Manto, crosta, não sei o que. Que ele foi colocando em o núcleo, que a gente tem mais ao centro. Já no outro, que tem o geoquímico, ele é um pouco mais aprofundado, porque ele detalha. Se vocês olharem até, lembra do negócio do pré-sal? Alguém lembra lá do pré-sal? Sim. Eles tiveram que ir se aprofundando para poder descobrir. Então a gente tem a composição aí de mais materiais. Isso tudo forma a camada que a gente tem aqui da Terra. E ela tinha perguntado, deixa eu ver quem foi que perguntou aqui. Ah, tá, foi ela. Ah, boa, Alessandra. Eu falei foi ela, ninguém nem entendeu, né? Foi a Maria Eduarda que tinha perguntado aí sobre isso do modelo geofísico, geoquímico aí, tá? Então, eles fazem a estrutura da Terra, o modelo químico vai olhar aí toda a composição química e o físico das rochas, dos solos que a gente tem. Bom, eu vou avançar, se quiser perguntar, já aproveita, por quê? O que é esse vou avançar?
para vocês entenderem. Nós temos agora um texto que é complementar ao que vocês vão estar trabalhando, tá? E aí, assim, vocês vão perceber que vai subir uma tarefa. Pode ser que não agora, né? Daqui a pouco a tarefa suba, porque ela tá aí agendada, e aí vão ter perguntas em cima disso que eu acabei de trazer com vocês, e também aos vídeos. Então são perguntas no Forms, tá? Vocês vão usar o material de apoio para poder até trabalhar e junto com o texto. Porque a gente falou sobre a formação da Terra, mas ainda tem um outro assunto a ser trabalhado, que é a formação dos continentes. Vocês já ouviram falar da Pangeia? O que era a Pangeia? Sim. Já ouvi falar, Tanto que se dividiu em dois, professor. né? Antes de ser Pangeia. Ó, Lobão tá falando, é isso aí. Fala você. Pode falar. Não, eu ia falar, tipo, depois que teve a Pangeia, aí eles se dividiram em dois, que um nome parecia com Laura e outro nome parecia com Giovana. Laurásia e Golduana. A Laurásia A gente gravou assim. E a Golduana. O nosso método de lembrar das coisas são um pouco diferentes. A Laurásia é a de cima e a Golduana era a de baixo, que se subdividiu em dois grandes continentes. Hoje em dia, a Golduana poderia ser situada na América do Sul e África, e a Laurásia, a América do Norte, Europa e a Ásia, um pouco da Ásia. Sim, uma parte. Ó, muito bem, hein? Então vocês já vão fazer a tarefa muito fácil, porque vocês já estão aí, pelo menos a turma que está falando aí já está a ponta da língua aí o assunto, e sem problema. Porque aí a tarefa vai ser isso, então o texto vai ser em cima disso. Um outro fator, esse aqui do vídeo eu já coloquei, aquela outra atividade que eu deixei, a outra tarefa, só para a gente até aproveitar que já está com todo mundo aí, que no começo eu acho que eu tinha citado, deixa só eu olhar. Teve uma que foi o diagnóstico e também valia para frequência. Tá aqui, ó. Venceu dia 9, tá, 38 de 40 fizeram. E aí vai ter uma outra que vai aparecer em cima desse texto. Então, vocês devem ter recebido quase agora uma notificação que eu mandei aí sobre o texto. Subiram os slides junto com o texto. Então, agora, o que vocês precisam fazer? Faz a leitura do texto e, se for tendo dúvida, me chama, porque eu vou deixar já aqui o agendamento da tarefa para que vocês possam fazer, e aí eu vou dar até a próxima aula para vocês poderem responder, tá? Vocês também vão receber umas notificações que são tarefas que já estavam aqui no Teams, mas que não foi feita a devolutiva. A devolutiva é quando eu aperto aqui que vocês recebem lá o aviso. Porque tá aqui, ó, vou pegar um exemplo aqui bom, né? Vamos chamar assim, que a pessoa acertou tudo. Ó, Camille Costa, não sei se ela tá aí. Aí você vai receber uma notificação, Camille, que você acertou 10 pontos lá, ou acertou tudo, porque eram 10 coisas, tem 10 pontos aqui. A Maria Domingos vai receber uma notificação também, porque acertou 10 pontos, tá? Porque isso não fui eu que lancei, não fui eu que colocou, mas porque já estava, ok? Pode ser aí que você receba uma menção ruim, porque eu estou vendo aqui que tem gente que ficou, mas isso, até do que eu estou falando, ó, teve aqui a aluna que ficou mesmo bem ruim. É uma tarefa que estava em março. O que significa? Se estava em março, as notas fecharam e vocês já sabem a situação de vocês. Ó, pronto, acabei de apertar aqui. Certo? Todo mundo viu o boletim, né? Ou a mãe viu, o pai viu, o responsável viu, não foi? Ou não? Sim, tem no Muitas lágrimas? Professor. Não. Poderia ter Pelo sido contrário, melhor. Professor, não. O meu tava boa. ótimo. Tá, ó, vocês receberam aí, né, o aviso, que já foi aqui, ó, tudo devolvido. Sim. Então, enquanto vocês leem o texto, eu vou já fazendo, eu vou deixar aberto aqui até o horário, acho que é meio-dia, né,
mas já vocês já façam a leitura, porque quando a atividade aparecer, aí vocês já respondem baseado no texto. Tem até uma outra de fevereiro também, ó, que tá aqui, e eu vou também fazer a devolutiva nessa de fevereiro, tá? Então, de novo aí, ó, Camille, você vai receber aí uma notificação que você acertou tudo, a Ana, a Maria, Mendes, o Miguel, ih, tem um monte de gente aí que acertou tudo. Aí eu vou apertar e vai aparecer aí pra vocês. Oi. De que você tá falando fazer a leitura? Porque eu não tô vendo nada. Tá lá, eu mandei, o Augusto, eu mandei